A Braskem está entre as empresas mais negociadas da Bolsa de Valores. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa da empresa, trazer várias informações e indicadores que o investidor precisa saber. Além disso, também vou dar a minha opinião sobre o que eu penso da empresa. Então eu já peço para deixar o like nesse vídeo, assim o YouTube entende que esse vídeo é bom e manda para mais pessoas. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, eu garanto que não vai se arrepender. Então, sem enrolação, vamos direto para o conteúdo. Então, a razão social da empresa é Braskem S.A. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o valor de mercado da empresa é de quase 44 bilhões e 500 milhões de reais. Ela pertence ao segmento de listagem nível 1 e ela tem ações BRKM3, BRKM5 e BRKM6, sendo que a mais negociada é a BRKM5, que é a ação preferencial A. A empresa tem um free float de 34,88%. Ela é do setor de materiais básicos, do segmento de atuação petroquímicos. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a ação está cotada a R$ 56,03 e como vocês podem ver aqui, eu trouxe o gráfico da cotação desde o IPO da Braskem na bolsa. Então foi lá em 96 e como vocês podem ver, ela já teve uma grande valorização nesse período. Aqui então, como vocês podem ver, a distribuição do free float, ou seja, das ações que são negociadas na bolsa de valores, 52% está com os brasileiros e 48% com os estrangeiros. Desses investidores, 17% é pessoa física e 83% pessoa jurídica. Então, como vocês podem ver, a maioria dos investidores são fundos de investimento. Aqui, então, a composição acionária da empresa, 38% é da Novo Honor, 36% da Petrobras, 5% é outros, 21% em ADRs, que seriam os BDRs, só que listados lá na Bolsa Americana, e 0,2% então está em tesouraria. O indicador PL, eu trouxe aqui o histórico para vocês. Atualmente o PL da empresa está em 4,84, que é um PL bem baixo. Isso quer dizer que o investidor que investe na empresa, levando em consideração o preço atual da ação e o lucro por ação atual, ele precisaria de menos de 5 anos para ter um retorno sobre esse investimento. Então é um PL bem baixo mesmo. E aí, como vocês podem ver, a média fica toda distorcida, por causa que a Braskem é uma empresa que oscila bastante entre lucro e prejuízo. Então tem anos aqui de prejuízo, como por exemplo em 2016, 2011, 12, 2019 e 2020. Isso acaba distorcendo completamente esse indicador. Então a média a gente não tem como analisar, mas dá para ter uma noção olhando aqui e vendo que a empresa oscila muito entre lucro e prejuízo, então que é uma empresa bem volátil e isso já mostra que é uma empresa bem difícil de avaliar. Outro indicador então é o P sobre VP. Atualmente ele está em 5,22 e a média em 3,64, mas de novo aqui em 2020 esse indicador ficou negativo, o que acaba distorcendo então bastante a média desse indicador. Se o investidor for desconsiderar aqui esse ano negativo, acredito que fique bem próximo dos 5, que é mais ou menos o que atualmente ela está sendo negociada, o que não é um preço tão baixo em relação ao valor patrimonial da empresa. A dívida líquida sobre o PL, atualmente esse indicador está em 2,37 e a média é de 3,08. Mas olhando para os outros anos, nós podemos ver que ela é uma empresa que vem tendo uma alavancagem maior nos últimos anos. Ela aumentou bastante o endividamento dela desde 2014, quando ainda era 2,68. Depois disso ela aumentou bastante e atualmente então ela é uma empresa com um endividamento bem mais alto, mas eu ainda vejo como saudável. Aqui então a liquidez corrente, que é outro indicador importante, ele mostra isso. Atualmente a liquidez corrente está em 1,26. Isso quer dizer que a empresa tem o suficiente para pagar todas as dívidas de curto prazo e ainda uma pequena folga. Então, se esse indicador é acima de 1, a empresa tem condições de pagar todas as dívidas de curto prazo. E como vocês podem ver, a média da empresa é de 1,06, o que mostra que a empresa anda bem próximo do limite para conseguir pagar todas as dívidas de curto prazo. Então, é importante sempre estar de olho nesse indicador. A margem líquida atualmente ela está em 11,15 e a média em 1,72. Mas de novo aqui tem vários
anos com um indicador negativo, o que acaba distorcendo demais essa média e não tem como então considerar essa média. Mas eu vejo como bem interessante uma margem líquida de 11%. Outro indicador é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, um indicador bem interessante. Atualmente ele está em 107,98% e o que eu vejo olhando aqui para esse gráfico é que esse indicador ele tem uma oscilação muito grande e aparentemente uma distorção bem grande. Então não vejo como um indicador que o investidor pode avaliar muito bem aqui por causa dessa oscilação grande. O ROIC está em 31,39% atualmente, que a média de 11,78% não dá para confiar muito, justamente por 2019 e 2020 que esse indicador foi negativo e que acaba distorcendo esse indicador. Olhando somente para o indicador atual, é um indicador excelente, assim como o ROI, o que mostra um retorno bem alto da empresa. Outro indicador então é o Dividend Yield. Atualmente ele está em 0 e desde 2020 a empresa não pagou mais nada de proventos. Como vocês podem ver, o último ano foi 2019, quando ela pagou uma média de 2,81%. 2013 então foi outro ano que ela não pagou proventos, mas olhando para os anos que ela pagou, dá para se imaginar uma média em torno de 4% de yield, que é basicamente aqui o que está indicando. Só que, como eu já disse, a empresa ela oscila bastante entre lucro e prejuízo, então fica bem difícil poder contar e prever um valor de provento que a empresa pode pagar. Aqui eu trouxe então o gráfico de quanto a empresa pagou por ação da BRKM5, que é a ação preferencial, que é a que tem mais liquidez. Em 2017, então, ela pagou 16 centavos por ação, 2008, 64 centavos por ação, 2011, 83 centavos, 2012, 60 centavos, 2014, 61, 2015, 61, 2016, R$ 2,51, 2017, R$ 1,26, 2018, R$ 1,88 e 2019, 84 centavos. E em 2020 ela não pagou nenhum provento. Então, o que dá para ver aqui é que 2016 foi um ano bem fora da curva, onde ela pagou um provento bem alto e também aqui em 2018 um provento bem interessante. Mas em geral é uma empresa que não é uma grande pagadora de dividendos e também não é uma empresa que tem consistência nesse pagamento. Então, por alguns anos ela falhou esse pagamento, o que não dá para então considerar ela uma grande pagadora de dividendos. Aqui então eu trouxe os principais destaques. Eu peguei aqui o consolidado da Braskem, porque ela tem operação aqui no Brasil, no México, nos Estados Unidos e na Europa. Então a receita líquida de vendas, ela cresceu 136% na comparação do segundo trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2021. O custo por venda ele também aumentou 72%, o que não é tão interessante. O resultado operacional recorrente ele cresceu 522%, o que é um crescimento bem grande. Já o resultado financeiro líquido não tem como calcular, justamente por envolver valor negativo aqui no segundo trimestre de 2020. O lucro líquido também não tem como, porque ela deu prejuízo no segundo trimestre de 2020 e a geração livre de caixa também deu prejuízo no segundo trimestre de 2020, o que não facilita então o nosso cálculo. E aqui também esses indicadores, olhando então em milhões de dólares, a receita líquida de vendas cresceu 140%, o custo por venda 75% e o resultado operacional recorrente 530%. Então, como vocês podem ver em dólar, esses resultados financeiros então foram maiores, já que houve uma valorização do dólar. Aqui então as vendas por setor, aqui são dos principais produtos que a Braskem produz. Então, como vocês podem ver, o propeno, o principal setor então é alimentício e o industrial. O propano, então, os principais setores é de bens de consumo e de alimentício. O PVC, então, basicamente na construção civil, com mais da metade das vendas. Aqui, então, a receita por região em milhões de reais. Então, houve um crescimento bem grande da receita líquida. Ela foi mais do que o dobro na comparação do segundo trimestre de 2020 para o segundo trimestre de 2021. E o custo por venda consolidado, eu trouxe ele aqui para vocês para destacar principalmente os principais produtos que a empresa tem, como, por exemplo, o propeno, a nafta e o condensado, o etano, o propano. Então, são vários produtos que a empresa trabalha e eu trouxe aqui mais para destacar para vocês, mas também, como vocês podem ver, a nafta e o condensado e o propeno, eles são os principais responsáveis pelo custo por venda da empresa. Aqui, então, o perfil do endividamento da empresa. Como vocês podem ver, atualmente a empresa tem um caixa até
é bem robusto, é um caixa de mais de 3 bilhões e 200 milhões de dólares. Boa parte então está aplicada na moeda nacional e uma pequena parte então em dólar. Já o endividamento ele é praticamente toda em moeda estrangeira, e aqui que vem o grande risco, porque a moeda estrangeira ela vem valorizando em relação ao real. Como a empresa tem a maioria do caixa em real, isso aqui acaba sendo um grande risco. É claro que o dólar ele pode desvalorizar, mas a tendência é que, olhando para o passado, é que o dólar vá valorizando cada vez mais em relação ao real. Então essa dívida ela vai acabar aumentando se esse dólar continuar subindo. Mas como vocês podem ver, o endividamento de curto prazo ele não é grande. A empresa tem para 2021, 2022 e 2023 um endividamento bem baixo. Em 2024 então ele aumenta um pouco mais, mas é bem tranquilo de novo para 2025, 2026, 2027, e aí 2028, 2029 ele cresce, e a partir de 2030 que está a 50% de todo esse endividamento. Então o que mostra que a empresa tem uma dívida de curto prazo bem baixa e que a maioria está a longo prazo. E a exposição dessa dívida, 85% está no mercado de capitais e 15% então em agentes governamentais, nacionais e estrangeiros. Então dessa dívida, a exposição por indexador, 84% está em pré-fixado em dólar, 14% em pós-fixado em dólar e 2% em IPCA. Como eu disse, o grande problema dessa dívida é que basicamente ela é em dólar, e a empresa tem uma parte bem relevante da receita em real, que é uma moeda que vem desvalorizando nos últimos anos em relação ao dólar. Então o investidor precisa tomar muito cuidado aqui com essa exposição cambial da empresa. E aqui então os 6 principais objetivos da Braskem para 2021, que é continuar com os avanços relacionados ao fenômeno geológico em Alagoas, expandir a operação de importação de etano e negociar acordo definitivo com o Pemex, garantir a manutenção da saúde financeira, a gestão de riscos e a disciplina na alocação de capital, fortalecer a imagem da Braskem e o seu reconhecimento frente aos seus integrantes, clientes, fornecedores, investidores e sociedade em geral, aumentar a eficácia em inovação e acelerar a transformação digital e avançar na implementação dos compromissos em ESG. Aqui então foram os principais indicadores e resultados que eu trouxe de destaque para vocês. A Braskem ela é uma empresa bem complexa de ser estudada. O investidor que quer investir nela vai ter bastante trabalho e bastante estudo para entender bem esse modelo de negócios. Eu não invisto na empresa e eu confesso para vocês que é uma empresa muito complexa e muito difícil de entender, não só o negócio, mas todas as receitas e o endividamento da empresa, justamente porque ela opera no Brasil, no México, nos Estados Unidos e na Europa. E o grande fato negativo que eu vejo é que a empresa tem boa parte do caixa na moeda brasileira aqui no real e praticamente 100% do endividamento em dólar. Então o investidor precisa avaliar com muito cuidado essa empresa. Esse segmento também é bem complexo de ser estudado, por isso então que eu não invisto em nenhuma empresa desse segmento, por ter dificuldades em entender esse modelo de negócios. Como vocês podem ver, ela não é uma grande pagadora de dividendos, mas como eu mostrei para vocês no gráfico lá, é uma ação que valorizou bastante nesses últimos anos, mas ela teve uma grande queda entre 2019 e 2020. Então é uma empresa que oscila bastante o lucro e prejuízo, e isso reflete bastante na cotação. Então pessoal, eu peço de novo para vocês curtir esse vídeo, isso é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo é bom e mandar ele para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, eu garanto que não vai se arrepender. E como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo, até lá e tchau!